Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui após duas tentativas de gravar esse vídeo e não ter gostado do resultado final, espero que finalmente compartilhar com vocês as minhas opiniões sobre um livro conhecido como O Morro dos Ventos Uivantes. Clássico da literatura inglesa, europeia. O Morro dos Ventos Uivantes é um livro que, vale dizer, ou você ama ou você odeia. E apesar de não gostar desse livro, eu consigo enxergar o valor dele, eu consigo enxergar ali as qualidades dele, toda essa história, e é por isso que eu vou tentar falar sobre ele com vocês. Mas antes de falar sobre ele com vocês, já falando sobre ele com vocês, vale dizer que O Morro dos Ventos Uivantes chegou por aqui em 2020, quando esse livro, no caso essa edição, foi publicada pela editora Dark Side Books. E ele chegou e ele ficou esperando na minha estante. E duas vezes eu tentei pegar o livro para começar a ler e por diversos motivos eu desisti da leitura. Até aqui, para uma matéria do curso de letras que eu curso, foi pedido a leitura do famoso, do famigerado, do polêmico Morro dos Ventos Uivantes. E então eu finalmente realizei a leitura, finalmente entendi qual era a do livro e finalmente posso dizer para vocês que não, O Morro dos Ventos Uivantes não é uma história de amor. Por conta de diversos comentários errôneos, equivocados, eu sempre acreditei que O Morro dos Ventos Uivantes era uma história de amor em que a gente tinha como personagem principal o Heathcliff. E o Heathcliff era um tanto quanto louco, mas ainda assim ele amava alguém que eu não sabia quem era, e era essa história. Só que não é exatamente essa história de Morro dos Ventos Uivantes, apesar de ser um pouquinho. Narrado por três pessoas, se não me falha a memória, um personagem que chega ali na região ali do Morro dos Ventos Uivantes, uma governanta que trabalhava ali na mansão e em um momento específico e curtinho, uma outra empregada. A gente vai conhecer aqui um pouquinho de diversas histórias que se interligam e que mostram pra gente o pior do comportamento humano. Tudo começa quando um personagem X, que eu já esqueci o nome, aluga uma casa ali da propriedade do famoso Heathcliff. Uma vez por ali a gente descobre que esse personagem ele também gosta de fofoca, ele também gosta ali daquele diz que me diz, ele gosta de saber as histórias das pessoas e dos locais. E como o Heathcliff é uma pessoa desprezível, é uma pessoa cruel, é uma pessoa sem maneiras, sem tato social, é uma pessoa violenta e agressiva, ele começa a se perguntar qual é a desse cara. E é aí que a gente vai conhecer a história por meio da narração da governanta, que vai contar pra gente a história de vários personagens. Começando pela Catherine e o irmão dela, que eu também já esqueci o nome, que eram crianças ali mimadas, que eram crianças que viviam num contexto abastado, o pai deles ganhava bem, era ali uma espécie de comerciante, e tratava os dois muito bem, eles tinham tudo do bom e do melhor, até que o pai, em uma de suas viagens, encontra um menino, a gente não sabe como ele encontrou, que contexto realmente estava esse menino, se esse encontro foi realmente um encontro ou aconteceu algo mais ali, a gente não sabe como tudo aconteceu, mas o fato é que este senhor chega em casa um belo dia com um menino já ali razoavelmente crescido e diz: ó, adotei essa criança. E essa criança, vale dizer, é ali considerada um cigano, é uma criança diferente daquele contexto em que tudo acontecia até o momento. Chegando o Heathcliff, o pai daquelas duas crianças, da Catherine e do irmão que eu esqueci o nome, começa a demonstrar preferência com relação ao Heathcliff. E o que vai acontecer? Os irmãos vão sentir ali atrito.
O irmão, que eu não lembro o nome, vai tratar mal o irmão adotivo e a Catherine vai se aproximar dele, vai gostar dele e a gente vai perceber que em alguns momentos esse gostar parece seguir para algo mais. Avançamos mais um pouquinho e descobrimos que a relação deles nunca foi muito boa, mesmo quando era boa no caso da Catherine e do Heathcliff. Ela era, como eu comentei no início, uma criança mimada, ela era acostumada a ter tudo o que ela queria, da forma como ela queria, então, em alguns momentos ela também manipulava o Heathcliff. Ela também tentava fazer com que ele fizesse as coisas do jeito dela. E em alguns momentos ela trata ele mal quando ele não age da forma que ela quer, apesar de desde ali de o começo ele demonstrar ser um pouco diferente, ser um pouco estranho, por conta talvez da forma como ele era tratado, por conta talvez do passado que a gente não conhece dele, ou por conta talvez de que ele só realmente era agressivo e não tem justificativa nenhuma para isso. Avança para um ponto em que, entre outros atritos, Heathcliff não tinha nada, ele não era o herdeiro ali da coisa toda. Ele sai, desaparece do mapa e a gente descobre depois que em busca de quê? De dinheiro, de riqueza, de poder, de algo que colocasse ali, digamos, o seu nome num patamar igual ao dos irmãos adotivos. Nesse meio tempo, Catherine, que era mais ou menos apaixonada pelo irmão adotivo, se casa com outro cara e ali descobre que o casamento arranjado, que ela aceitou por motivos que a gente não entende muito bem, porque ela era volátil, porque ela queria as coisas uma hora e depois não queria mais, porque ela não é uma personagem confiável, como todos os outros personagens dessa história. Tem os seus momentos bons e os seus momentos ruins, só que como Catherine foi mimada a vida inteira, quando Heathcliff chega, volta pra casa e assume a coisa toda, porque ele tem dinheiro pra comprar a coisa toda e porque o irmão, que eu não lembro o nome, se endividou, a Catherine decidiu o quê? Que, opa, eu gosto do Heathcliff de novo. Fato é que, e aqui começam alguns spoilers, Catherine morre, Heathcliff não consegue ficar com ela e não conseguiria mesmo porque ela era casada com outro cara, então ou o outro cara tinha que morrer, ou eles tinham que se divorciar, coisa que na época não rolava muito bem, ou não sei, ele teria que fugir com a Catherine pra muito longe, coisa que não aconteceu. Heathcliff, que já era uma pessoa esquisita, que já era uma pessoa temperamental, que já era uma pessoa agressiva, se torna violenta e resolve querer vingança de tudo e de todos. E daqui pra frente é só pra trás, pessoal. A gente tem conflitos de interesses, a gente tem casamentos feitos na base da mentira, a gente tem violência contra a mulher, a gente tem violência, agressividade contra animais não humanos, a gente tem gente atirando faca pra lá e pra cá. E essas pessoas mentem e se traem e se agridem e tudo o tempo todo. Até um ponto em que a história que começou bem começa a se transformar em algo cansativo, porque tudo que eles fazem é se bater e se xingar e se maltratar, e você não aguenta ficar vendo isso por muito tempo e aquilo cansa o leitor. E apesar de conseguir ver ali o talento da escritora e toda a construção da atmosfera, que no começo parece ter um quê de sobrenatural e que depois você descobre que não tem nada de sobrenatural no final das contas, toda a questão ali da violência que a gente vê e toda a questão, como muitos teóricos e críticos gostam de dizer, do frio que parece chegar no leitor. E apesar então de valorizar o talento da escritora e valorizar a audácia da escritora de ter escrito tal narrativa, devo dizer que me cansei com este livro, devo dizer que não gostei deste livro. Embora muita gente defenda o amor de Heathcliff com relação a Catherine, não posso dizer que isso é um amor, porque embora exista a justificativa de que ele saiu ao mundo para enriquecer e para voltar com um certo nome, com dinheiro, para poder se casar com a Catherine, no primeiro momento ele não consegue aceitar o fato de que ele perdeu a vez. Supera isso e vamos tentar outra coisa, só que não, o personagem tem problemas e ele fica naquele círculo vicioso de que ele só consegue
focar em uma coisa e se transforma em um stalker. Porque em diversas passagens do livro ele fica do lado de fora da casa da mulher que ele diz amar e fica lá. No final das contas, o Heathcliff não tá nem aí pra nada, só para aquele objetivo que ele montou na cabeça dele e que ele não consegue superar. E que quando ele então perde a mulher que ele dizia amar, ele enlouquece, ele quer sair matando todo mundo, ele quer sair roubando dinheiro de todo mundo, ele quer tornar a vida de todo mundo um inferno, e ele faz coisas ali que a gente considera extremamente questionáveis e que colocariam ele na cadeia, mas muita gente ainda diz que não, ele realmente amava a Catherine. Mas é sobre isso e não tá tudo bem. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e já coloque aí nos comentários se você já leu O Morro dos Ventos Vivantes. Se você não leu O Morro dos Ventos Vivantes, o que você acha desse livro? O que você acha dessa história? O que você acha da escritora? O que você acha de qualquer coisa relacionada a tudo isso? Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.